amigos produtores rurais. Vamos falar ainda de hoje quanto vale um touro. Quando você vai adquirir um reprodutor, o que você tem que olhar nesse animal e quanto você pode pagar nesse animal para ter lucro depois. Um reprodutor, logicamente, é um investimento que você vai estar fazendo dentro da fazenda. Então, quando você vai comprar, você tem que analisar muitas coisas. Por exemplo, no programa passado, a gente falou no vídeo passado, sobre as avaliações genéticas. O que você olhar na avaliação genética para você imaginar o que esse animal vai te trazer de lucro, de rentabilidade. Mas é só olhar a avaliação genética? Não, a gente acha que você também tem que olhar o touro, porque existem algumas características fenotípicas que levam você a imaginar como vão ser os seus filhos e qual o lucro que esses filhos deles podem dar. Então a gente também costuma olhar os animais, né? Então eu tô com um touro aqui atrás, esse é o benhur da Cachoeirão, um touro muito manso. Então essa é uma das características que a gente tem que olhar. Mansidão dos animais. A mansidão traz lucro? Sim, já é provado que os animais mais mansos, né? Eles produzem mais, eles comem mais, eles não se estressam muito e eles acabam dando mais peso. As fêmeas ficam prenhas melhores, dão mais leite. Então a mansidão, ela também traz um ganho para você. E esse animal é um animal extremamente manso. Nós estamos aqui no meio da invernada e ele está aqui quietinho, a gente passando a mão dele. O que mais que a gente vai olhar num touro? Bom, primeiro a gente olha a carcaça dele. Então uma das coisas mais importantes, por exemplo, para desempenho e ganho de peso, é o comprimento da carcaça desse touro, que você vai olhar desde o começo do cupim até lá no osso. Esse animal ele tem que ser comprido. Quanto mais comprido esse animal, mais ganho de peso ele vai te trazer. Outra característica muito importante, a profundidade de costelas. Então você vai olhar aqui do lombo até na linha da barriga e comparar esse quadrado aqui do lombo com o quadrado de baixo, que vai da linha da barriga até o chão. O ideal é que esse animal tenha costela, tenha bastante costela, e que esse quadrado de cima, que é a carne, seja maior do que o quadrado de baixo, ou no caso da raça Nelore, no mínimo seja 50% em cada um. Mas se for 55 aqui em cima e 45 embaixo, é melhor ainda. Até 60, 40, vamos dizer que é bom, só não pode ser às vezes baixo demais. Então essas duas características de comprimento de carcaça mais essa profundidade de costela são as características que você pode imaginar que esse animal vai ser um bom ganhador de peso. Ou seja, os seus filhos, ele passando essas características de carcaça para os seus filhos vão ter bastante ganho de peso. Outra coisa que a gente olha é a musculosidade. Então a gente olha a musculosidade de posterior, se ele é bem coberto, né? Você imagina as pontas dos ossos, e se esse músculo está cobrindo, ele está sendo convexo das pontas dos ossos. Então ele tem que ter essa musculatura, esse enchimento da carcaça, porque na verdade a gente produz carne, nós não produzimos osso, né? E não só peso, nós produzimos o peso da carcaça, ela tá em tudo, mas nós produzimos carne. Então esse animal tem que ter uma boa cobertura muscular, tanto no traseiro, ali no lagarto, no colchão mole, né? Uma garupa plana, uma garupa com bastante volume de carne, volume de músculos, né? E aqui também na paleta, né, do animal, ele também tem que ter uma boa cobertura muscular aqui na paleta, né? Para ele ser um animal equilibrado, ele não pode ter mais anterior do que posterior, que aí você está imaginando uma raça mais leiteira, que uma raça leiteira assim, tem uma paleta maior do que o posterior. Nós estamos falando de uma raça de corte. Então, numa raça de corte, ele tem que ter o posterior ou igual à paleta, né? Não muito maior também, porque senão fica um animal desequilibrado. Então, também essa musculatura de paleta é importante também para a produção de carne. E aí, a gente olha a parte também de funcionalidade. Ou seja, se ele é um reprodutor, ele tem que conseguir cobrir as vacas a campo. Então ele tem que ser funcional. O que ele precisa primeiro? Ele precisa andar. O Brasil é muito grande, as pastagens nossas ainda são pastagens grandes. Então o touro tem que andar muito, a vaca fica em cio, ela anda muito. Então a gente tem que olhar os aprumos.
as pernas, né? Os membros dele, se estão corretos, se ele tem membros corretos, se ele anda muito bem, se ele não tem nenhum defeito de aprumo. A outra coisa, ele precisa cobrir o animal, então você vai olhar o sistema reprodutor dele. Então o umbigo não deve ser muito comprido, porque isso pode levar ele a machucar esse umbigo e ter problemas ali nessa região e depois inviabilizar ele cobrir uma vaca, né? Então essa funcionalidade de aprumos e de umbigo, ela é importante. Também temos a rusticidade. O touro ele não pode emagrecer demais no período da seca, tem que ser um animal que passa a seca numa condição melhor um pouco, porque se ele estiver muito magro, ele não vai conseguir deixar a quantidade de bezerros que você vai deixar as matrizes para ele. Então essa parte da funcionalidade, ela também é muito importante. E aí por último, né, que eu considero importante também, mas menos importante um pouco, é o padrão racial. Então o animal tem que ter uma cabeça bonita, tem que ter um pescoço comprido, um cupim bem implantado em cima da sua cernelha. Então um animal que agrada bastante, né, nesse ponto também. Então um animal que vai produzir também bastante quando você tem uma homogeneidade, né, racial. Também você pode ter os seus filhos mais padronizados do que quando um touro que às vezes não tem esse padrão racial. Então você ganha um pouco mais na homogeneidade, esse animal tendo um bom padrão racial. Amigos, até a próxima e viva o agro brasileiro!